adoraram a besta, nem sua imagem, que não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais dos mortos não reviveram, até que os 1000 anos se não acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, porém serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar agentes que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para os ajuntarem em batalha, cujo número é como a areia do mar. E subiram-se sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade airada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Verso 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E dia e noite serão atormentados para sempre. Verso 11 diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cujo rosto fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13: e o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E verso 15, quem será? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, nessa tarde nós estamos diante de uma palavra conhecida que muitos já, creio que já meditaram nessa palavra. Mas é essa palavra que nos liberta, que nos cura e nos transforma. É essa palavra que devemos pregar também ali fora, não só dentro do templo. É a palavra de arrependimento de pecado, de arrepender, largar esse mundo, largar as coisas desse mundo, para que nós possamos salvar a nossa alma e salvar as almas daqueles que estão precisando de nós também, porque Deus conta conosco nessa última hora. Essa palavra aqui, meus irmãos, em muitos lugares, se você eles não pregam mais, meu irmão. Eles pregam só coisas agradáveis, só coisas, aleluia, que o homem quer ouvir. Sim, Deus, ele é um Deus que abençoa, um Deus que cura, liberta e salva. Mas Deus, ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós temos, aleluia, nós não estamos totalmente salvos. Até, aleluia, o último dia nós temos que batalhar para salvar nossa alma. Aleluia, quem sabe, aleluia, Jesus volte em um momento de fraqueza e nós ficamos. Então, meu irmão, aleluia, nós temos que batalhar para salvar nossa alma. Não é brincadeira, meu irmão. O evangelho não é brincadeira, aleluia. Satanás, ele não está brincando. Ele está, aleluia, corrompendo os que estão dentro do templo também. Está tirando o foco com coisas alheias, aleluia. Pessoas que já adoravam a Deus no templo, pessoas que louvavam o nome dele, pessoas que tinham aquele fervor do primeiro amor, de pregar a palavra do Senhor, que não tinha tempo ruim, como eu dizia no mundo, varão, pastor aí. Não tinha tempo ruim para fazer a obra de Deus. Hoje já se relaxou, hoje já esqueceu o primeiro amor. Nós devemos viver o primeiro amor todo dia da nossa vida. Nós devemos, aleluia, todo dia mencionar o nome de Jesus, seja, aleluia, dentro da nossa casa, seja no nosso serviço, seja onde for que Deus nos colocar. Não nos devemos nos envergonhar do nome dele, porque a palavra do Senhor diz que aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, lá no céu ele se envergonhará de nós, aleluia. Então nós não devemos se envergonhar. Antigamente, aleluia, como também eu estava no mundo, aleluia, eu não tinha vergonha de gritar para o mundo, gritar, aleluia, chegar bêbado, chegar drogado, aleluia, eu não tinha vergonha disso. Mas hoje em dia as pessoas, aleluia, têm vergonha, aleluia, de dar glória a Deus dentro da igreja, de dar glória a Deus lá fora, de propagar esse nome. Então Jesus vai se envergonhar de ti, aleluia, aleluia, glória a Deus. É tempo, meus irmãos, de nós fazer a obra do Senhor. É tempo, aleluia, de nós esquecer as coisas ao nosso redor e se focar assim como o pastor está fazendo. O pastor evangelizou de manhã, está fazendo culto à tarde, vai fazer culto à noite. É isso que Deus quer. Mas Deus conta com você também. Deus, ele, aleluia, colocou um pastor, aleluia. Quem dera se eu, onde eu morava,
tivesse um pastor que saísse evangelizar, pastor, que me levasse a evangelizar, eu não tinha. Aleluia, eu fui conhecer fazendo isso e Deus me ensinando a evangelizar, mas eu não tinha. Você valoriza o teu pastor, valoriza quem Deus colocou para te apresentar, a levar você a fazer a obra de Deus, entregar folheto, meus irmãos, porque hoje em dia é isso que Deus quer. Ele quer tirar nós da zona de conforto. Sim, eu podia também ficar na minha casa, ficar lá na frente da lareira, ficar lá na frente talvez do ar-condicionado, mas Deus, Ele não quer isso, porque se Ele voltar, Jesus voltar e te pegar desse jeito, você fica, meu irmão. É tempo de nós renunciar o nosso conforto, renunciar as coisas materiais e se conectar com os céus, para que nós possamos ir morar com Ele, para que nós possamos tirar a cegueira desse mundo, esse mundo está aprisionado. Quando não é futebol, aleluia, é casa de aposta. Quando não é isso, aleluia, é prostituição. Ele está aprisionado, aleluia, na bebedice, meu pastor, aleluia, na pornografia. E esquece, aleluia, de buscar Deus. Não é só dentro do templo, é fora e dentro, meus irmãos. Nós devemos, aleluia, e nos colocar na presença de Deus em jejum e oração, como foi pregado aqui pela minha esposa. A tentação de Jesus, aleluia, não é, aleluia, querer, aleluia, que aconteça do jeito que a gente quer, mas não pagar o preço, pastor. As pessoas não pagam o preço, e Deus, mas eu vou, aleluia, eu vou louvar, não acontece nada. Aleluia, eu vou pregar, Deus não opera, mas não vai operar. Ele não vai operar enquanto você não se posicionar, enquanto você não renunciar à tua carne, enquanto você não renunciar, aleluia, às vezes até teu familiar que está do teu lado. O primeiro, aleluia, é Deus, aleluia. Primeiro na tua vida é Deus, é Ele que fez por você. Na hora, aleluia, que apertar as coisas, na hora que o cinto apertar, quem vai estar lá para te ouvir vai ser Deus, aleluia. Não é aquele vizinho, aquele teu amigo que você conta, às vezes ele vai sair falando mal de ti, meu irmão, mas é Jesus, aleluia, que pode te socorrer na perda. E assim Ele fez a minha vida. Quando eu me encontrei em situações difíceis, só Jesus pode me socorrer. Quando eu me encontrei, aleluia, no aperto, eu achava que tinha um amigo para estar do meu lado ali, aquele amigo foi o primeiro a correr, mas Jesus sempre foi meu amigo. Jesus sempre será teu amigo na hora da dificuldade. O maldito homem que confia no próprio homem, no outro homem não confia em Deus. Quando você entender que você tem que confiar nos teus caminhos, a tua vida totalmente, aleluia, nas mãos do Senhor Jesus, Ele irá começar a fazer o sobrenatural. Quem sabe você está aí fora e você está aprisionado por algum vício e você, aleluia, não conheceu esse Jesus. Eu quero te apresentar um Jesus que liberta o homem da cachaça, que liberta o homem da droga, como me libertou da cocaína, me libertou do vício da cachaça, me libertou, aleluia, das coisas desse mundo, as coisas nojentas desse mundo, aleluia. A palavra do Senhor me diz assim, que Jesus olhou, aleluia, para os discípulos e disse: estão vendo essas pedras? Eis que vos digo, não ficará pedra sobre pedra quando Ele voltar. E é assim que acontece, meus irmãos. Nós estamos nos preocupando muito com esse mundo aqui e esquecendo a nossa alma, cuidar da nossa alma, o interior, aleluia, nos curar, nos libertar, aleluia, para alcançar a salvação. Glória a Deus, aleluia. Se você buscar, aleluia, Deus e colocar Ele em primeiro lugar, o que faltar na tua vida Ele acrescenta. Primeiro você faz para Deus, mas muitos, aleluia, querem que Deus faça para ele, para depois fazer para Deus, aleluia. E a Bíblia diz, né, pastor, que com Deus não se barganha, com Deus não tem troca. Eu faço para ti, tu faz para mim. Sim, Deus, Ele abençoa se você fazer para Ele, mas primeiro é para Ele. Primeiro você pensa em agradar a Deus e depois, aleluia, o resto.